Olá, o meu nome é Ana Luísa, eu sou estudante do Colégio Interativo de São Carlos e hoje eu vou comentar sobre um livro, um romance, escrito por José de Saramago, onde ele traz uma visão muito curiosa, crítica e que eu acho também que foi muito inteligente de como seria se as pessoas parassem de morrer. Então, a história conta, que em um determinado dia a morte ela cessa seu trabalho e as pessoas simplesmente deixam de morrer. E um ponto curioso é que isso não acontece no mundo inteiro, acontece só em um país. Eu selecionei alguns pontos do livro que mais me chamaram a atenção e eu vou comentar aqui sobre. O livro ele aborda duas visões. Você tem pessoas que adoraram essa notícia e até numa parte do livro que fala que as pessoas começaram a gritar, a sair pra rua, falando que agora sim que a vida é bela. E também outro fato que acontece é que elas começam a colocar bandeira na janela de suas casas e quem não fizesse isso era porque não merecia estar vivo e também porque se venderam à morte. Por outro lado, você tem setores da sociedade que estavam totalmente descontentes com a situação. Como, por exemplo, as agências funerárias que estavam preocupadas, então como elas iam conseguir se manter, já que não tinha gente morrendo, E surge até uma solução que era começar a enterrar os animais domésticos que acabariam falecendo, Então, gato, cachorro. O livro também mostra a preocupação dos diretores e administradores dos hospitais, onde os corredores já estavam começando a ficar lotados e as enfermeiras já não sabiam muito bem mais o que fazer. Isso me lembrou a situação que a gente estava vivendo, E por último, o livro ele apresenta a preocupação do clero, já que se acabasse a morte, não poderia haver ressurreição, e se não houvesse ressurreição, então não teria sentido haver igreja. Uma coisa que eu achei muito bacana foi o livro trazer para a história, para a situação, o papel do filósofo. Então você tem alguns debates onde os filósofos dão soluções ou até mesmo levantam outras questões diante da situação do país. E uma que me chamou a atenção foi de uma questão levantada por um aprendiz de filósofo, onde ele fala que não existe só uma morte. Então, para ele, tinha a morte dos animais e a dos vegetais e a morte dos seres humanos. Então, a morte dos animais e dos vegetais estava ainda trabalhando, já que eles estavam morrendo, e a morte dos seres humanos já tinha parado de trabalhar. Daí ele chega à conclusão que existe uma morte própria e pessoal, depois mais duas mortes gerais, uma para cada reino da natureza e ainda uma outra e suprema morte, que é aquela onde há a destruição do universo. Um ponto que me chamou a atenção no livro foi quando o autor mostra uma família que tinha uma pessoa idosa
que já estava naquela situação assim, tipo de pré-morte, muito sofrida, e ele morava com a família do filho dele. Então tinha ele, o filho, a esposa do filho e o seu neto, né? E no livro fala que ele dava muito trabalho quando ele dava assim um certo trabalho na hora de fazer as refeições. Então sempre precisava de uns 4 guardanapos durante o dia. Ele se sujava muito, ele derrubava muita comida, quase não conseguia comer. Daí o filho dele decide colocá-lo na soleira assim da porta. Assim ele não daria trabalho e não precisava ficar limpando toda hora. E chega numa parte, né, da história em que então tá lá o filho dele, o neto dele e a esposa fazendo suas refeições na mesa. E o menino olha lá pro avô sentado, né, no chão comendo e ele não vê nada demais. Aí no dia seguinte ele repensa sobre essa atitude que o pai dele teve. Daí o pai da criança, né, chegando em casa, viu o filho lá mexendo com madeira e perguntou o que ele estava fazendo. Daí a criança responde que estava fazendo uma tigela para quando ele chegasse, né, nesse ponto, que ele faria a mesma coisa que o pai dele fez com o seu pai, né, com o avô da criança. E isso toca muito o pai da criança. Daí ele pega o seu pai, coloca ele de volta na mesa, dá comida na boca dele, limpa ele. Aí as coisas começam a mudar, começam a tomar outros rumos. Então a morte, ela volta, então ela anuncia que retornará os seus trabalhos e envia uma carta ao diretor da emissora de televisão para que ele faça a leitura dessa carta em rede nacional. Depois, a morte ela decide que vai enviar cartas para cada pessoa que vai morrer com um prazo de 8 dias para que elas possam organizar suas coisas e ir embora em paz. E essa atitude da morte, né, de enviar cartas, mexe tanto com essas pessoas que receberam, que em vez delas aproveitarem os últimos dias com os familiares, com os amigos, elas começam a gastar loucamente, beber e etc. Mas mesmo assim a morte ela não para de enviar as suas cartas. Aí chega um ponto do livro onde uma das cartas volta. Então a carta ela não consegue chegar a seu destinatário final e a pessoa acaba não morrendo. Portanto, a morte decide investigar quem foi essa pessoa, né, que não recebeu a carta e que vai morrer, e tenta resolver a situação. A morte ela encontra quem é essa pessoa e descobre que ela
se tornou imortal e decide ficar vigiando a pessoa, observar o que ela faz, conhecer a sua rotina e etc. E acontece um fato assim muito inesperado, muito surpreendente, que é que a morte se apaixona por ele. Então é tipo meio assim, como que a morte pode ter sentimentos por alguém, né? E a morte, ela toma a forma de uma mulher, então era uma personificação para que ela pudesse conseguir entregar a carta, né, para essa pessoa morrer, mas ela não consegue. E o livro ele fecha com a mesma frase com que se iniciou, que foi: no dia seguinte ninguém morreu. Eu gostei bastante do livro. Eu achei um livro, tipo assim, muito, muito inteligente. Então, o autor, ele parou pra pensar em praticamente tudo que poderia acontecer se as pessoas parassem de morrer. E, ao mesmo tempo, isso é muito curioso. Eu achei uma história, assim, muito diferente e que é quase uma situação, digamos que, hipotética, né, de se acontecer.